Olá, minhas amigas! Vamos hoje para o 10º capítulo da série Iluminando o Caminho para o ano de 2025. E hoje eu quero falar com vocês sobre o discernimento. Como é importante discernirmos o que Deus está fazendo nesse tempo. A palavra do Senhor diz que nós somos muito bons em discernir as estações da terra, mas nós não sabemos, na maioria das vezes, discernir o que o céu está falando, o que o céu está fazendo. E esse ano de 2025 é um ano para buscarmos o discernimento da parte de Deus. Amém? E esse é um ano onde o Senhor está nos chamando para olhar e ver o que o Senhor tem feito na terra. Olha o que diz aqui Salmos 46, no 8. Diz assim: Vinde, contemplai as obras do Senhor, que devastação fez na terra. E ele diz, ele acaba com a guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, e destrói os carros com fogo. Mas ele também diz para mim e para você: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse ano de 2025, o Senhor está nos chamando para olhar e ver o que tem acontecido na face da terra. E quando nós olharmos e quando a gente vê o que está acontecendo, o Senhor está dizendo: aquietai-vos. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Não é tempo de se desesperar, não é tempo de arrancar os cabelos, é tempo de discernir o que o Senhor está fazendo neste tempo. E quando eu estava lendo essa passagem, eu me lembrei de uma visão que o Senhor havia me dado há um tempo atrás. E eu entendi que esse era o momento de compartilhar essa visão. Nessa visão, eu me via em um local onde as pessoas, era como se fosse um aeroporto, e elas estavam chegando de outras nações para a nação brasileira. Nós estávamos nessas portas, aonde fazia ali essa conexão de outras nações com a nação brasileira. E eu via muitas pessoas chegando. E quando eu olhava para o céu, eu via uma grande mão pegando os monumentos das nações e atirando nos ares. Eu via muitos monumentos sendo atirados nos ares. Era assustador aquilo que eu estava vendo. E quando eu vi aquilo, eu corria para entrar pelas portas da nação brasileira. E quando eu ia fechando a porta da nação brasileira, eu vi uma presença como um relâmpago entrando com alta velocidade dentro das portas da nação brasileira. Eu tentava fechar a porta porque até então eu não sabia o que era aquilo, mas eu não tinha força o suficiente para conter a força, a agilidade que aquela presença vinha dentro pelas portas da nação brasileira. Então as portas eram fechadas e de repente eu vi aquela presença como um feixe de luz correndo de um lado para o outro, e muitas pessoas que haviam entrado, que haviam retornado para a nação brasileira. Aquelas pessoas, algumas delas eram açoitadas por aquela presença, outras levavam um tombo, outras levavam um chacoalhão, e ali eu vi que era algo que estava açoitando e corrigindo aquelas pessoas. Foi quando aquela presença se aproximou de mim e me tombou. E naquele momento que eu recebi aquele toque, eu entendi que era o próprio Deus. E naquele momento eu só disse: Senhor, eu me arrependo pelos meus pecados. E eu ouvi no meu espírito ele dizendo para mim: seus pecados estão perdoados. Agora vai e anuncia o arrependimento.
Naquele momento eu entendi o que o Senhor estava fazendo nas nações e o que o Senhor estava dizendo que estava fazendo dentro da nação brasileira. Mas muitas das vezes a gente olha para o que Deus está fazendo, a gente olha para os acontecimentos de outros lugares, a gente vê um movimento acontecendo e a gente acha que aquele mesmo movimento vai estar acontecendo com a gente. E a gente fica desesperado, a gente fica angustiado, a gente começa a dar ouvido às vozes que a gente não deveria ouvir, ao invés de discernirmos o que o Senhor está dizendo. E eu entendi nessa visão que esse era o tempo da correção de Deus sobre as nossas vidas, sobre a nação brasileira. E me veio muito forte que esse é o tempo do arrependimento. O Senhor está nos chamando nesse tempo, neste ano de 2025, para o arrependimento. Porque o Senhor, Ele vem, e Ele vem como aquele que corrige os filhos a quem ama. Ele vem com correção sobre as nossas vidas. Então não pense que o Senhor não está te vendo, que Ele não vai corrigir, que Ele não vai te chamar a atenção, que Ele não vai te açoitar. Um pai que ama, ele açoita os seus filhos, ele corrige os seus filhos, para que eles voltem novamente para o caminho da vida. Então, primeiro, esse ano de 2025 é o ano para buscarmos discernimento da parte de Deus. Este ano de 2025 também é um ano de buscarmos o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós precisamos temer ao Senhor, que pode matar a carne e ainda lançar a alma no inferno. Mas na maioria das vezes nós estamos temendo a homens. Este é um ano onde você precisa temer o Senhor e a força do seu poder, e não temer a homens. Ainda que eles possam ferir o corpo, matar o corpo, está nas mãos o poder de lançar no inferno aquele que pode trazer correção sobre todos os moradores da terra. E o Senhor está nos falando que esse é o tempo para discernirmos o que o Senhor está fazendo. Então hoje, minha amiga, eu quero te chamar para que você pense o que o Senhor está fazendo na sua vida nesses dias. O que Ele está te chamando para fazer? Esse é o tempo de nos arrependermos dos nossos maus caminhos e voltarmos novamente para o Senhor com um coração aquebrantado e contrito, um coração maleável e ensinável. Esse é o ano de estarmos neste lugar. Amém? E eu quero trazer um exemplo aqui que o Senhor me fez lembrar, e está lá em Mateus 11. Ele vai falar aqui de algumas cidades que viram e viveram os maiores milagres de Jesus, que foi Corazim e Betsaida. Essas cidades tiveram o privilégio de ver o ministério de Jesus iniciando, elas viram milagres e maravilhas, mas o Senhor vai dizer para essa cidade, eu realizei a maior parte dos milagres aí, porém por não terem se arrependido, dizendo, ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida. O Senhor está dizendo que essas cidades viram tantos milagres da parte do Senhor, mas elas não se arrependeram. Então o Senhor viria com juízo sobre elas. Aí o Senhor vai falar que Ele teria mais misericórdia de Sodoma do que teria delas. Por quê? Porque foram aquelas cidades que presenciaram os maiores milagres de Jesus, viram o que Jesus podia fazer, mas não se arrependeram dos seus pecados. Esse é o ano que o Senhor está nos chamando para nos arrepender, para que Ele não venha dizer a mim e a você, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, que não se arrependeu. Então eu virei sobre ti com juízo, eu virei sobre ti e destruirei as tuas cidades. Então esse é o ano onde a gente tem que discernir o que está acontecendo. Amém? E eu creio que esse é um ano para nós de arrependimento. Arrependimento é a palavra que o Senhor está falando conosco. Esse é um ano de vestes de saco, de nos humilharmos diante
do Senhor e da sua poderosa mão. Esse é o tempo da correção de Deus. Não resista à correção de Deus. Não endureça o seu coração. Arrependa-se e volte ao caminho da verdade, ao caminho da justiça, ao caminho da vida. É esse caminho que o Senhor deseja iluminar, para que esse ano de 2025 você ande por ele. E você ande debaixo da bênção e da proteção do Senhor. Porque quando um pai corrige os filhos a quem ama, esse pai alinha o seu filho a andar no caminho. E ele anda debaixo da bênção e da proteção do Senhor. Então este não é um ano para que você tema os homens, as ameaças dos homens, aquilo que possa vir de forma natural. Mas você precisa temer ao Senhor, porque Ele vem. E Ele vem para fazer correção sobre as nossas vidas. Este é o ano do Senhor corrigir a nossa rota. Este é o ano do Senhor nos dar uma nova direção. Este é o ano onde o Senhor colocará um caminho altaneiro, como diz a palavra, que até os loucos andarão por ele, não vão errar. Se você estiver aí, talvez na sua loucura, na sua insanidade, aonde você andava fazendo as coisas do seu jeito, esse é um ano de andar pelo caminho da santidade. O Senhor diz que nesse caminho os impuros não andarão por ele. Então este é um ano de purificação, de arrependimento, de buscar o temor do Senhor e de confessar os nossos pecados ao Senhor, para que nada nos separe dele, para que nada venha nos tirar desse lugar da bênção do Pai. Então, que essa palavra hoje, minhas amigas, faça um sentido para vocês. Eu oro que o Espírito Santo de Deus possa trazer a revelação mais profunda dessa palavra no teu coração hoje. Que o espírito de arrependimento se apodere da tua vida. Que o espírito de temor, que o Espírito do Senhor nos envolva hoje e nos conduza para este lugar. No nome de Jesus. Que o Senhor troque as nossas vestes, nos dê vestes de cinzas, de lamento, que possamos encontrar esse lugar onde os nossos corações se derramam diante da tua presença, ó Pai. É isso que eu te peço e abençoo cada mulher aqui para encontrar esse lugar, no nome de Jesus. Até o próximo capítulo da série Iluminando o Caminho, e eu sei que o Senhor vai continuar falando conosco. Amém? Aguardo vocês.